Bom, alguém escreveu as escrituras, né? E quem melhor do que Jesus, o Filho de Deus, para nos dizer quem escreveu, né? Então, Jesus, em um certo momento, ele diz, em João 15,15, já não vos chamo servo. Você tem que saber o que é servo. Servo é escravo, tá? Então, Jesus, ele está dizendo aqui, ó, não vos chamo de escravo, porque o escravo não sabe o que faz o seu mestre, o seu chefe, né? Mas tenho-vos chamado amigos. Então veja que muitas vezes no Evangelho você encontra uma passagem que Jesus está conversando, ele fala meu servo, que não sei o quê. Então você vê que alguém escreveu, né? Eu vou tentar encontrar uma aqui, eu devo ter apagado, onde tem a palavra servo, tá? Que saiu provavelmente, né, da boca de Jesus, Jesus falando servo, mas, né, você tem que saber quem escreveu e vamos lá agora descobrir quem foi. Então Jesus, né, em Mateus 23, 13 ao 27, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus. Esse ai não é coisa boa, é coisa boa? Não. Escribas, quem escreveu, quem teve o poder aí de pegar todas as escrituras e unificar todas as religiões em uma coisa só? Porque se você pegar no Velho Testamento, não queria prolongar, né? Porque lá tem macumba, que Jeová do Velho Testamento ele diz para fazer uma macumba lá para ele, né? Tem judaísmo, né? Tem várias religiões lá no Velho Testamento, né? Porque o povo era politeístas, né? Nunca foram monoteístas. E também no Evangelho eles dizem cristianismo. Mas você não encontra Jesus em momento nenhum falando de cristianismo. E isso é muito legal também, porque a gente pode pegar uma passagem, né? Onde está escrito alguma coisa sobre cristianismo, e eu vou mostrar para vocês. Mas vocês conseguem ver que esse ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devorais as casas das viúvas, falando aqui pros mestres da lei, pros escribas, pros religiosos e tudo e tal, tá? Tem uma que ele fala, ai de vós, mestre da lei, hipócritas, né? Então, assim, Jesus está vendo aqui que ele está falando contra os escribas. Por quê? Eles fizeram isso, né? E no Evangelho é interessante que muitas das vezes, se você pegar algo que está falando mal dos gentios, Jesus nunca disse mal dos gentios, tá? Geralmente a gente vê isso nos filmes, nesses filmes de Jesus, onde Jesus está lá e a frase toda perfeita de Jesus, de repente vem um Jesus falando mal dos gentios. Jesus nunca foi contra os gentios, tá? Geralmente ele ia contra essa galera aqui do Velho Testamento, tá? Hipócritas. Os gentios ele deixava quieto, nem se importava, né, com o que eles faziam ou coisa do tipo, né? Porque só tinha um povo na face da terra adorando algo maligno, onde Jesus ele diz que veio desfazer as obras do diabo. Essas são as palavras de Jesus, tá? Agora vamos para o próximo tema. Olha só, interessante. Atos 13, 13. Geralmente eles pegam essa fala de Paulo, que provavelmente não foi Paulo que falou essa merda aqui, porque você pega o erro do mentiroso escriba, tá? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. Jesus era escravo de Deus? Tá? Outra mentira que você pega, né? Porque os escribas, Jesus falou ai de vós, escribas, né? Outra mentira que você pega sobre eles, eu vou encontrar aqui pra vocês, tá? Aqui, pessoal, só para dar um contexto base para vocês, porque senão eu fico falando e não trago aqui as provas. Efésios 4, do 17 em diante. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Que? Isso você pega que não foi Paulo que disse. Porque Paulo, ele diz que foi treinado, ensinado por Gamaliel, que ele foi fariseu, foi das leis de Moisés, tá? Passado, e Paulo passou a ser, então, como os gentios, tá? Então não tem base esse... Aí você lembra dos escribas, ai de vocês, tá? Então, Pessoal, enquanto eu espero que um irmão que ele tem um conhecimento melhor sobre a mesa lá que eu falei para vocês, onde será servido carne humana a quem se sentar na mesa de Abraão, Isaac e Jacó, né? Eu vou mostrar para vocês aqui sobre o Pedro, né? Que Jesus mandou ele ir. Ó, eis o que vocês devem fazer. Comam tudo, ó, o que for vendido no mercado, no açougue, tá, gente? Não perguntam se a carne foi oferecida aos ídolos ou não, tá? Então Jesus está ensinando a comer de tudo, tá? Que for vendido no açougue. Aqui, ó. 1 Coríntios, tá? Comeis de tudo quanto se vende no açougue. Tá bom, gente? você não pode acreditar 100% no que colocam pra você, porque tem um demônio que ele é especialista na mentira, tá? Eu tenho que mostrar isso, que o demônio é mentiroso também, aí fica difícil, né? Essa aqui eu lembro de cor, né? João 8,44, né? Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio em Gênesis e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Ele é mentiroso e pai da mentira, tá? Então você tem que pegar a mentira do diabo, ué. Como é que você vai... As pessoas hoje em dia não sabem o que é uma mentira, tá? Chegamos a esse nível, tá bom?
Tá? Aí Paulo, né, eu tenho que mostrar pra vocês também ele dizendo que sabia das leis de Moisés inteirinha. Ele fala que foi fariseu, né? E aí ele foi treinado lá pelo Gamaliel, né? 1 Tessalonicenses do 2 ao 15. Foram os que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são inimigos de todos. Ué, não foi os gentios? Né? Não foi os gentios, então, né? Paulo, ele fica assim, né, oscilando, todo mundo é ruim pra ele, né? Não tem um lado certo, né, na história, né? Não tem. Então você tem que pegar e ficar com a verdade, tá? Então essa é a verdade. Paulo aqui em Filipenses 3, do 5 ao 11, ele conta a história dele, né? Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim. Paulo era hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era irrepreensível quando ele perseguia, né? Os de Jesus, né? Contudo, sabe o que é contudo? O que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa do Filho de Deus. Mas, do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento do Filho de Deus, o meu mestre, por quem perdi todas as coisas. Eu considero como, né, você tá lendo aqui? Para poder ganhar o Filho de Deus e ser encontrado nele. Beleza? Tá bom? Olha o que Paulo teve que falar, né, e considerar, né, cadê? Tá aqui, para ganhar o reino, tá? Para seguir o mestre. Outra coisa é esse versículo que os do Velho Testamento gostam muito, né? Ali haverá choro e ranger de dente, quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, no Norte e do Sul e se sentarão à mesa do reino de Deus. Só esse texto aqui dá pra pegar muitas verdades, tá? Esse choro e ranger de dente, Jesus que disse, tá? A mesa de Abraão, Isaac e Jacó no Velho Testamento tem uma mesa que será servida a carnes humanas, tá? No Velho Testamento. Mas aqui é colocado como se fosse uma coisa boa se sentar na mesa de Abraão, Isaac e Jacó, né? É estranho isso, não é? Então você tem que analisar as escrituras como Jesus e Paulo mandou, tá? Mas vocês, excluídos, como assim, né? O pai não faz acepção de pessoas, é estranho. Pessoas virão do Ocidente e do Oriente. Isso é que acontece quando desce a Nova Jerusalém com 12 portas, né? Aí Jesus ele fala que levantou os 12 apóstolos para julgar as casas de Israel, tá bom? E o reino, a porta do reino de Jesus que ele fala é uma só e tá fechada, tá, gente? E não é uma porta larga. Eu vou tentar trazer esses textos pra vocês, tá bom? Aí olha só, né, pessoal? Eu lembrei de uma coisa, que eu tenho um cérebro pequenininho, limitado, igual a vocês, tá bom? Se deixei passar alguma coisa aí, me perdoa, tá? Mas eu lembrei de outra coisa aqui pra deixar pra vocês. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Pessoal, a pergunta que se você falar pra uma criança, ela sabe responder. Se alguém te chama de gay, você é gay? Hã? Se alguém falar assim, ô viado, você é viado? Hã? E se alguém falar assim, ô cristão, você é cristão? Hã? Então, né, as pessoas devem saber interpretar um texto, porque em nenhum momento você vê Paulo afirmando ser cristão, muito menos, né, Barnabé. Tem outra passagem que Paulo e mais um são chamados de planetas, né? Eles são planetas. Então, né, quem se sentar na mesa de Abraão, Isaac e Jacó, né? Então vamos ver, né? Ezequiel 39, do 18 ao 20, tá? Comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem cordeiro. Esses aqui são humanos, né? Mas você vai comer lá como se fosse carne de vaca, né? De boi, né? Olha que coisa, né? De cordeiro, bode, novilho. Todos eles animais gordos, de sei lá do que, no que estou preparando. Vocês comerão gordura até empanturrar-se e beberão, né? Até embriagar-se a minha mesa. Então você vê que esse Deus ele tem uma mesa, que é a mesa de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o que se vai ser servido lá? A carne dos poderosos, né? O sangue dos príncipes da terra, né? E eles vão comer como se fosse, né? Como se fosse carne de boi, carne de... Né? É um absurdo. Então agora você já sabe o que vai ser servido nessa mesa de Abraão, Isaac e Jacó, não é? Carne humana, tá? Vamos pros que vêm do Oriente e do Ocidente, né? Em Oséias 11:10, né? Eles seguirão um demônio, ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o Ocidente e do Oriente, tá? Tá bom? É um leão aí que vai rugir aí, o demônio, e vocês vão seguir, tá? E por que eu tô falando isso? Porque Pedro, ele desmascara o demônio, né? 1 Pedro, né? Do 5 ao 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Tá bom? Ou você fica com o evangelho ou não, né? Ou você aceita o canibalismo e parabéns pra você. Você é uma pessoa horrível. Bom, já que eu tenho mais um pouco de tempo aqui pra gastar com vocês, né, e falar do evangelho, Mateus 7, do 13 em diante. Só se pode entrar no céu pela porta estreita. O caminho que leva à perdição é amplo, e sua porta é bastante larga. Multidões escolhem passar por ela, você tem que saber quem é o caminho largo. Passa de 10 pessoas, uma do lado da outra, né? Agora a porta do céu
é fechada, o caminho é estreito. Vamos lá ver Jesus falando como é que é a porta do céu? Mateus 7, 7 ao 12 e em diante, né? Peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês. Opa, então a porta dos céus não está aberta, está fechada, mas tem uma porta aí que é larga e está aberta, né? É o caminho largo. Agora você lembra que eu falei em algum momento dos escribas e fariseus? Mateus 23, do 15 em diante. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem mar e terra para fazer um convertido para a religiosidade. E ao fazer isso, né, vocês tornam eles filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Essa é a porta larga que leva à perdição, porque eles pregam sempre uma divindade maligna e imunda que manda você devorar pessoas, né? É tão terrível que fica até difícil de falar pra vocês o que esse maligno ele fala, né? E ele é mentiroso, se passa de Deus, e muitos são guiados por guias cegos, que Jesus falou. Tem mais coisa pra falar, gente? Eu acho que não, né? Porque Jesus nunca teve religião, nunca foi cristão. Jesus nunca foi ele pregou o evangelho, né? Mas ele nunca foi evangélico, né? Tá, vou aproveitar bem meu tempinho, tá? 2 Coríntios 3, 14 em diante. Mas os sentidos dos que ficam no Velho Testamento foram endurecidos porque, até hoje, o véu de Moisés está na lição do Velho Testamento, o qual foi o próprio Filho de Deus que aboliu. Tá? Então você deve saber o que é abolido, você deve pesquisar o que é abolir. Tá? O Velho Testamento, tá? A lição do Velho Testamento, o qual foi o próprio Filho de Deus que aboliu. Tá bom? E se ele aboliu, eu não precisaria nem estar falando tanto tempo isso pra vocês. Era só falar assim, ó, Jesus aboliu, cala a boca. Tá? Então, Mateus 19, 28, né? Jesus respondeu, digo a verdade a vocês, quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono no reino, que não é desse mundo, tá? Vocês, os meus discípulos, se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Você só julga bandidos, né? O bandido tá lá e você vai julgar, não é isso que acontece? Né? Quem segue, então, isso daí vai ser julgado, tá? E quem aceita Jesus não vai ser julgado, tá? Em todos os debates, né? Nossos amigos e irmãos, eles defendem Jesus, né? O Evangelho. E as outras pessoas começam a defender Moisés, né? Então eu vou mostrar mais duas coisinhas pra vocês, tá? João 3, do 19 ao 21. E a condenação é essa, tá? Olha a condenação aí. Que a luz veio ao mundo, que é Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Tá bom? A condenação fica com essa aí, tá? A condenação é essa. Que Jesus veio, mas as pessoas preferem Moisés. Tá bom? E agora vamos mostrar Moisés, né? Pra vocês que amam Moisés. Então tá. João 5, 45, tá? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Ok? Condenação é essa. Vocês defendem Moisés, vocês defendem as trevas. É simples pegar o que Moisés fez com as pessoas, né? Moisés foi um salafrário, né? E Jesus não era igual a Moisés em momento nenhum.